semana passada nós tivemos uma primeira rodada de negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia, né? Essa rodada aconteceu em Istambul, na Turquia, e pode haver outras reuniões do mesmo porte, mas nessa primeira reunião a Ucrânia saiu, né, do encontro dizendo que só tomará resoluções maiores a respeito da guerra se elas acontecerem em uma reunião presencial entre Zelensky e Putin. Vocês acham que isso pode acontecer no curto prazo? Um encontro esses dois líderes da Rússia e da Ucrânia? Quem começa respondendo é o José Genuíno. Eu acho que a curto prazo não acontecerá. Porque o que está em jogo nesse processo de negociação é o tamanho da vitória da Rússia, o tamanho da derrota da Ucrânia, o tamanho da derrota da União Europeia, porque os Estados Unidos já estão tirando o corpo de fora. A União Europeia entrou numa aventura e vai pagar caro por essa aventura. Então, as partes estão fazendo um jogo político em relação a o tamanho da vitória e o tamanho da derrota. É disso que se trata. O Zelensky vai querer que a União Europeia jogue dinheiro. Dinheiro e dinheiro e dinheiro. Ele pensa com a cabeça no dinheiro. Não é propriamente nas armas, porque não adianta botar arma lá, porque já provou, com toda a força da OTAN, com todo o aparato militar, a Rússia venceu a guerra. Quer dizer, a Rússia venceu a guerra. Esse é o problema, que tem que partir daí. E do ponto de vista estratégico, a Rússia está correta em dizer ela não vai sair desse processo de negociação derrotada. Até porque todo o histórico dessa guerra nasceu lá no início do século XXI, o fim da União Soviética, a União Europeia e os Estados Unidos queriam destroçar a Rússia com a crise do Yeltsin e Gorbachev. Não é a Rússia do Putin, da maneira como ele reestruturou, não era essa Rússia que o mundo ocidental imperialista queria. Portanto, eles estão num dilema. Eu acho que as partes estão fazendo um jogo político. O que complica nesse caso aí? É a decisão da Rússia de sair vitoriosa. Já é vitoriosa no ponto de vista militar e ela quer sair vitoriosa do ponto de vista político, do ponto de vista diplomático. E eles não querem dar essa vitória. Eu acho que essas questões levantadas pela União Europeia é marcar posição, é querer, vamos dizer assim, alcançar algum tipo de protagonismo, porque a tendência com a negociação ou sem negociação de paz é uma diferenciação mais acentuada entre os Estados Unidos e a União Europeia. Aquela paz do mundo ocidental imperialista, do período da Guerra Fria, do período do fim da ex-União Soviética, do leste europeu, está se acabando, está no final. Então, nesse sentido, eu acho que as partes estão jogando cada um o seu papel. Eu acho que a Rússia está muito à vontade porque ela parte de uma vitória militar. Se ela parte de uma vitória militar, ela vai colocar no tabuleiro da negociação pontos importantes, como as sanções, como a questão, por exemplo, das conquistas já alcançadas na Ucrânia. E toda a discussão, no meu modo de entender, envolve, do ponto de vista dos Estados Unidos, o interesse de se concentrar na atenção com a China e não gastar muito, vamos dizer assim, muita atenção no conflito com a Rússia. Então, acho que esse vai ser o problema colocado. Tem um problema intrincado aí na negociação política com a Rússia, com a União Europeia e com os Estados Unidos. Obrigado, Genuíno. Passando a palavra para a Suzana Botar. É sobre as reuniões diretamente com o Zelensky e o Putin, né? Desculpa, eu me perdi. Isso, né? A Ucrânia está exigindo que exista uma reunião presencial entre os dois. Você acha que ela pode acontecer no curto prazo? Então, chefes de Estado só entram em negociações de acordo depois que os termos principais já foram acertados pelo escalão mais baixo da diplomacia. Isso é a regra básica. Então, por exemplo, coisa besta assim, entre aspas, né? Mas não está deliberando sobre uma guerra. Quando teve o G7 aqui,
os diplomatas todos ficaram dias e dias negociando, e depois os chefes de Estado só chegaram lá e botaram o dedão e fizeram foto. Não tem, assim, não tem essa, assim, né? Então é óbvio que o Putin não vai ficar batendo boca com o Zelensky em Istambul. Só o maluco do Trump para chamar o Zelensky lá na sala oval e ficar lá batendo boca com ele naquela casa da mãe Joana que virou a Casa Branca, né? Não, isso não vai acontecer. Então, isso não tem sentido nenhum. E é impressionante que a imprensa liberal fica falando isso como se fosse um absurdo, porque o Putin não foi a Istambul. É ridícula essa imprensa corporativa discutindo esses temas, né? De todo modo, o Putin mandou a Istambul uma comissão diplomática de alto peso, né? De gente de altíssimo grau, com fortes poderes, né? Assim, liberdades para negociar. Então, não é que a Rússia não se importou. Ela simplesmente, primeiro, não caiu nesse circo que a União Europeia queria fazer para colocar o Putin numa situação constrangedora em Istambul, e também porque não tem sentido nenhum pelas razões que a gente falou aqui. Agora, também tem outra coisa, né? Quem que o Zelensky acha que ele é nessa brincadeira? Porque vamos lembrar que o Trump disse dentro do avião, daquelas coletivas engraçadas dentro do avião, que nada vai acontecer enquanto ele e Putin não sentarem para conversar. Vocês querem, então, que a declaração mais, assim, escrachada de que essa é uma guerra de procuração entre os Estados Unidos e a Rússia, e não tem nada a ver com a Ucrânia é a bucha de canhão nessa disputa, quem manda nesse tratado de paz é Washington e Moscou, né? Assim, na verdade, é uma guerra da OTAN contra a Rússia, e nesse caso, como os Estados Unidos, o Trump começou a tirar o pé, ele está virando o fiel da balança, porque a Europa ainda quer continuar, a Rússia quer parar, e ele virou o fiel da balança. Por quê? Como o Genuíno colocou aqui, a Rússia está vencendo essa guerra. E o Trump não está mais disposto a enviar armas. E sem o apoio dos Estados Unidos, a União Europeia não sustenta 2 semanas de baile ali na Ucrânia, entendeu? Então, assim, é muito complicado. É como, inclusive, um diplomata europeu falou isso expressamente, que tipo, agora é tudo sobre a nossa responsabilidade. E eles estão desesperados como que vão lidar com essa situação. Então, já que a Europa não pode fazer nada sem os Estados Unidos, eles estão tentando ganhar tempo, tentar convencer o Trump a pressionar o Putin, e estão criando esse carnaval aí. Mas, enfim, não importa quantos drones, aviões eles mandem também para a Ucrânia, tem esse ponto, faltam soldados na Ucrânia, não tem mais infantaria, precisa de gente operando drone, tanque, então a situação é muito complicada, né? Mas não, eu não acredito que não vai ter essa reunião em breve entre Putin e Trump, enquanto não houver sido fixados os termos gerais do acordo. Obrigado, Suzana. Rita Coitinho, será que teremos um cara a cara entre o Vladimir e o Volodymyr? Eu não acredito, eu fecho com os meus antecessores, eu não acredito que isso possa acontecer tão em breve, e nem se isso vai em algum momento acontecer. Aí é uma questão que a gente precisa esperar para ver. Eu acho que o fim do Zelensky vai ser um fim trágico, como costuma ser o fim trágico de todas as marionetes do imperialismo. Então, eu acho que não sei se Zelensky vive para assinar esse acordo de paz. Mas aí isso é uma conjectura minha. Mas, de fato, a Suzana e o Genuíno colocaram muito bem, há todo um percurso a ser seguido nas negociações. Os diplomatas farão as negociações. O Zelensky estava reclamando numa entrevista que a Rússia não tem como levar a sério, a Rússia mandou um grupo que não responde por nada, o que não é verdade. A Rússia mandou um grupo de diplomatas de certo grau que tinham ali a credencial para fazer as negociações até onde o Estado russo está disposto. Eu acho que são negociações que vão se estender, são negociações delicadas, a Rússia não vai ceder território, os territórios que ela conquistou, ela não cederá, e eu acredito que haverá pressão para a cessão desses territórios por parte da própria Ucrânia, por parte da Europa, e aí também os Estados Unidos, porque o Trump está fazendo as juras de amor, dizendo que é a favor da paz,
Mas Trump está também interessado aí, os Estados Unidos estão organizando negócios com os minerais ucranianos, e parte desses minerais estão em províncias que agora estão sob controle da Rússia. Então, assim, eu acho que ainda há um percurso a ser seguido. Outra coisa que coloca dificuldade para o encontro dos Vladimirs, como diz o Vitor, é o seguinte: há um mandado de prisão contra o Vladimir Putin, né, do Tribunal Penal Internacional. Onde serão essas negociações? Qual é o território onde isso vai acontecer? Né? O Putin vai entrar num avião e vai descer em qualquer lugar? Não vai, né? Vai receber Zelensky na Rússia? Também não. Então, assim, acho que é uma série que tem muitas complicações ainda em curso. Vamos aguardar, vamos torcer para que haja aí um desenvolvimento dessas negociações, né? Pensando aqui no bem-estar dos povos, né? Que sempre ficam no meio das guerras, tanto o povo russo quanto o povo ucraniano. Né, as famílias, as pessoas que estão sofrendo com a guerra devem estar na expectativa de que isso termine, e vamos torcer para que termine, mas não vai ser assim, um estralar de dedos, como o Trump gosta de dizer naquelas lives dele, né?